Forma agora porque eu quero olhar alguns gráficos com vocês para eu pegar aqui e a gente vai fazer algumas operações e eu vou acompanhar junto com vocês, tá? Essa operação que eu vou fazer, eu tô de olho numa operaçãozinha na Lobo, uma possível movimentação nela. Antes de configurar, eu vou passar nos gráficos com vocês e eu vou acompanhar junto com vocês essas operações aqui, tá bom? Se você não tiver, se eu for fechar uma operação dessa, eu aviso para vocês no fechado, mas eu vou deixar inclusive configurado o alvo de venda dessa operação. Vou deixar configurado stop e vou deixar configurado aqui o alvo de venda, tá? Então, se por um acaso alguma coisa no meio do caminho mudar, eu aviso para vocês lá dentro da comunidade. Mas isso aqui não é indicação de investimento, você não tem que copiar o que eu estou fazendo aqui, porque eu opero tranquilamente com stop, então a margem que eu calculo para o meu stop às vezes não é uma margem que você gostaria de copiar para o seu stop. Então cuidado aí com o copia e cola, tá? Vamos lá. A ideia é que você tenha uma base e que você entenda o racional por trás de uma operação. E agora, como o Bitcoin está voltando para uma tendência de alta, ele começa a abrir algumas oportunidades em altcoins. E aí tem algumas altcoins, por exemplo, igual a Lobo, que eu tô de olho nela. Inclusive a Lobo ela tá um pouco mais interessante do que a Dog, porque a Lobo ela tá com assimetria melhor e ela ainda não fez o movimento igual o movimento. A Dog já fez um movimento muito rápido, olha só, ela já tá ali em topo, ela já está testando região de rompimento. Então, o ponto mais interessante de eu comprar agora a Dog, nesse caso, seria eu esperar ela fazer esse rompimento. Ela veio para tentar, fez aqui para a gente um pivôzinho, e aqui seria esperar o rompimento e esperar o reteste. Por que esperar esse movimento? Porque a gente saiu de uma tendência clara de baixa, a gente saiu de um movimento em tendência de baixa, claramente, movimento, topos e fundos descendentes, e a gente começou a reverter uma movimentação para tendência de alta. Se eu estou revertendo para um movimento de tendência de alta, o que eu tenho que fazer aqui nesse movimento? Começar a procurar por fundos ascendentes, compras em fundos ascendentes, porque o movimento em tendência de alta, as resistências, elas normalmente são rompidas com mais facilidades, tá? Com mais rapidez, porque a gente está no movimento de tendência de alta, e o movimento de tendência de alta a gente faz topos e fundos ascendentes, tá bom? Tendência de alta a gente vai procurar sempre por pontos de compras, e tem muitos gráficos que respeitam topos anteriores como regiões de suporte também, que são excelentes pontos de compra. Então a Dog, eu poderia pegar uma operação nela especulando alvos lá em cima, uma operação de mais curto prazo? Poderia, mas agora a gente está muito próximo de uma região de rompimento. Então comprar exatamente aqui seria ruim, porque se o Bitcoin falhar, essa operação ela já pode falhar, inclusive perder esse movimento de tendência que ela está tentando trazer para a gente aqui um movimento de tendência de alta. Se o Bitcoin falhar, ela vai falhar aqui também. Tá? Por isso que é importante a gente sempre buscar a análise do Bitcoin para depois entender o restante da movimentação. E a Lobo, ela também estava no movimento de tendência de baixa, tá? E ela começou a reverter, e aqui a gente começa a ver que tem uma linhazinha de tendência aparecendo aqui no movimento. Então nós já rompemos a linha de tendência e começamos a construir uma tendência de alta. Se eu comecei a construir uma tendência de alta, eu vou procurar compras em regiões de linha de tendência ou suportes anteriores. Ela já conseguiu um suporte em topo anterior aqui, ó. Então nós já conseguimos um suporte em topo anterior. Ela já se apoiou aqui em cima uma vez, veio para tentar o rompimento, se apoiou de novo, tá? E eu consigo desenhar e ver que aqui eu tenho um possível pivôzinho de alta. Então se eu tenho um possível pivô de alta, eu tenho uma base compradora nessa região muito próximo de linha de tendência. 4 horas eu tenho todas as médias abaixo do preço, então isso alivia resistências que eu poderia ter acima do preço, e eu tenho para essa operação alguns alvos.
eu tenho um primeiro alvo nesse topo anterior e eu tenho mais um alvo lá em cima, que é no 0029, que é o alvo que eu estou buscando nessa operação. E aqui eu tenho, como eu não sei se o Bitcoin vai conseguir continuar performando, eu vou precisar operar nessa operação com stop. Então eu coloco o stop um pouco abaixo do último fundo. E aqui eu tenho um stop de 14%. Não é um stop pequenininho, tá, pessoal? Porque se você entra numa operação dessa com $1.000 e você toma um stop de 14%, são $140. Então, você precisa mensurar isso também quando você vai abrir uma operação. Aqui nessa região, aqui nessa operação, eu estou com risco retorno de 4:1. Então, eu tenho um alvo de 4 vezes para um stop de 14%. Então, eu estou com um alvo nessa operação aqui que pode me trazer de resultado mais ou menos uns 50%. E aí, esse é o game da operação de um swing trade, por exemplo. Eu não tenho certeza se ela vai conseguir buscar o alvo, mas aí eu vou trazendo outras confluências aqui para me trazer mais certeza nessa operação. Então, olha só, no 4 horas eu consigo ver que eu tenho ela testando por cima do RSI. E eu gosto desse movimento de teste por cima do RSI, tá? Então, nós vínhamos no movimento de tendência de baixa, retestamos o RSI, perdemos ele, e agora nós voltamos e viemos retestar ele por cima, nos 50%. Quer dizer que vai segurar aqui? Não, pode ser que ela venha falhar, tá? Eu acho que alguém tinha questionado, na verdade, eu acho que teve um questionamento lá na comunidade hoje sobre esse último movimento, né? Sobre esse último movimento dela. Deixa eu ver se foi nessa falha. Foi quando ela falhou aqui. Acho que foi isso daqui, né? Que ela veio buscar mais 54% de queda. Então, quando nós viemos testar o RSI por cima, nesse ponto aqui atrás, e por que é tão importante a gente sempre olhar o contexto da movimentação? Porque quando eu olho esse ponto aqui atrás, que o preço veio para retestar por cima, eu tinha um movimento em tendência clara de baixa. Então, eu tinha essa movimentação claríssima de baixa aqui acontecendo. Então, se eu tenho um movimento claro de baixa, eu estou olhando, eu começo a olhar pontos de venda, dependendo do seu formato de operação. Mas se o mercado está inteiro, se eu pego uma tendência maior, eu vejo que mesmo com esse movimento corretivo que estava em tendência de baixa, eu tenho uma tendência de alta majoritária. Então, se eu tenho uma tendência de alta majoritária, eu vou esperar por pontos de compra nessa região corretiva assim que o movimento mudar. A não ser que eu estivesse operando no mercado futuros, eu ia procurar por pontos de venda dentro dessa movimentação de tendência de baixa aqui. Então, por isso que eu tá? Essa operação aqui, ela tem grande chance de dar certo, mas se o Bitcoin falhar, essa operação ela não vai andar. Agora, se o Bitcoin conseguir romper aquelas regiões que a gente olhou, tem possibilidades de eu pegar um alvo de pelo menos 40% aqui nessa operação da Lobo. Mas eu preciso ter consciência que se essa operação der errado, existe grande chance de eu tomar esse stop também e perder 14% da minha posição. Então eu vou procurar por duas entradas aqui hoje. Uma delas possivelmente vai ser a Lobo. E eu vou dar uma olhada em algum gráfico que vocês pediram para olhar. Renan, boa tarde. Falando de runes, qual o seu alvo para dog? O racional para o alvo? Com essa queda eu consegui acumular dog na medida do meu gerenciamento de risco. Obrigado pelo conteúdo. Cara, o meu alvo para dog tá lá para cima do 0,50, cara. Tá? Para operação de longo prazo, né? Operação de curto prazo, aí a gente precisa olhar outras coisas, mas eu não vou pegar a operação dela agora de curto prazo. Mas para longo prazo, espero ela acima, pelo menos acima de 0,50. Vamos olhar aqui a movimentação da nossa doguinha. Eu acho que eu não passei da dog, né? A gente falou só de lobo. A dog eu comentei com vocês, né? Eu comentei com vocês a movimentação da dog anterior. Só um segundo, pessoal.
Eu comentei com vocês essa movimentação da DOG, então ela também está fazendo um excelente movimento de alta, tá? Eu não pegaria essa operação nesse momento porque ela já está fazendo tentativa de rompimento de topos anteriores. Então temos um movimento voltando para a tendência de alta. Se for para hold, é compra. Se for para hold, é compra, mas se for para uma operação mais curta, a gente teria que esperar esse rompimento aqui para entrar em dog. Se for para hold, excelente ponto de compra, tá? Vamos ver quanto que ela corrigiu do topo. %34. Deixa eu ver como é que tá a Lobo, senão eu vou demorar para pegar essa operação. Deixa eu ver como é que tá essa operação da Lobo aqui. Vou pegar essa operação da Lobo com stop aqui embaixo. Tá? Vamos ver se o mercado vai realmente andar ou se o Bitcoin vai devolver, vai falhar naquela região de rompimento ali. Então vamos lá. Eu vou comprar a Lobo a mercado. %50 da posição. Tá. Deixa eu ver se eu desloguei. Vou comprar limite. Quanto que tá a Lobo agora? $0.0176. Zero 0,175. 50% da posição. Ué, não calculou automático? O que é isso? Daria 89.149. 89.149, limite. 89.149 no valor de agora 001.75. 001.75. Tá faltando mais um zero aqui. Por que ele está calculando errado? Agora foi. Então nós compramos 50%. Nós não compramos 50%. Agora foi. Ordem submetida. Vamos ver como é que tá a liquidez aqui.
histórico. Comprado a 00187. Só foi uma ordem de $20. Uma ordem de $20. Liquidez para lobo aqui tá baixo. Liquidez para lobinho aqui tá baixo. Vamos colocar um valor menor. Para não dar um impacto no preço. O próprio sistema está cancelando as minhas ordens. Ó, eu consegui fazer uma compra. Vamos puxar aqui novamente. Ó, a Dog é a única delas que tem respondido junto com o BTC, né? Então a Doguinha está respondendo junto com o Bitcoin, mas também ainda precisa romper esses topos aqui. Para pegar a operação curta na Dog de novo, a gente precisa esperar confirmação desse rompimento. Enquanto a gente não tiver confirmação desse rompimento aqui, a gente não pega operação curta em Dog, tá? Somente para quem está acumulando aí para longo prazo. Essa região aqui, topos anteriores, é uma região muito importante para o preço. Perder essas regiões aqui, a gente buscaria pontos muito mais abaixo, mas eu não acredito que a gente vai perder essas regiões, até mesmo porque eu não acredito que o Bitcoin vai buscar muito mais a fundo. Talvez naquela região que está o nosso stop na nossa operação de Bitcoin. Caso ele falhe, eu acredito que ele possa buscar. Caso o BTC realmente falhe, a próxima região de suporte que eu acredito que a gente possa ir é aqui no 56. Eu não sei se a gente iria muito mais abaixo disso aqui, tá? Bitcoin chegando muito próximo de uma região também importante aqui, que é onde está marcada essa nossa caixa. Galera, eu acho que é isso, né? Acho que é isso aí. Vamos nessa. Quem chegou agora, pega no gravado. Para quem ainda não deixou o like, likezão, por favor. E amanhã estaremos de volta. Agradecer.